dia! Um Paraná pré-histórico. Quem eram os moradores do estado antes da chegada do homem branco? Hoje nós vamos aos Campos Gerais, na região de Ponta Grossa, visitar sítios arqueológicos que guardam registros dos povos que lá viviam há milhares de anos. As rochas parecem brotar da mesma forma que as flores que enfeitam a paisagem típica da região de Ponta Grossa, os Campos Gerais. Essas pedras já testemunharam parte de uma história que ainda não conhecemos bem. Estamos seguindo em direção aos paredões de arenito, que os geólogos chamam de escarpa devoniana. O marco que divide o primeiro e o segundo planalto do estado. Aos poucos a estrada vai ficando estreita, é um sinal que precisamos seguir a pé. O nosso passeio pela história de um Paraná bem antigo começa aqui, na região do Buraco do Padre. Nós estamos a 25 quilômetros do centro de Ponta Grossa. E o que nós vamos encontrar aqui são vestígios, sinais de um povo que pode ter vivido por aqui há 10 mil anos. E quem vai acompanhar a gente nessa aventura é o professor Mário Sérgio. Que vestígios são esses, professor? A gente tem pinturas rupestres, né? Ou seja, pinturas pintadas na rocha, desenhadas na rocha. Tem vestígios de cerâmica, fragmentos de cerâmica, às vezes até utensílios inteiros e pontas de flecha, pontas de lança. Átila vai ser o nosso guia nessa trilha. Ele pesquisa os arenitos e conhece bem todos os caminhos que levam às pinturas milenares. As pedras ajudam e formam uma espécie de escada que nos deixa dentro do abrigo, onde o índio da pré-história paranaense descansava. Ele oferecia uma proteção para chuva, vento, animais mesmo, né? Átila, como é que se formou esse abrigo? Bom, a rocha é toda formada por camadas, né? Que dá para ver bem aqui, né? No teto. Essas camadas, elas, com a ação da erosão, uma erosão mecânica que até vai formando esses buracos, a remoção dos grãos, ele tende a desabar, ter um colapso desse teto, formando caindo grandes blocos e formando esse teto natural, né? Que a gente vê aqui, que é... Isso aqui virava um abrigo. Habitado pelos antigos indígenas, é uma casa, né? Então nós temos aqui as pinturas rupestres, os desenhos. Dá para reconhecer bem aqui o pescoço, a cabeça. Então aqui nós temos um cervídeo inteiro, né? Esse aqui está com pequenos traços dentro do corpo. O corpo está aqui, as patas estão por aqui assim, não está dando para ver muito bem. O pescoço está aqui, a cabeça e a galhada, uma galhada bastante ramificada, longa, né? São vários desenhos que se repetem. Os cervídeos que o professor Mário mostra são representações dos veados que até pouco tempo eram comuns nessa região. Hoje, ver esses bichos correndo por aí está cada vez mais raro. Não dá para saber exatamente a idade das pinturas. Algumas foram feitas entre 4.000 e 10.000 anos. Outras são mais recentes e podem ter cerca de 400 e 500 anos. O fato da parede estar bastante degradada, quebrada, as pinturas estarem quebradas, isso significa que quando o índio pintou, a rocha estava íntegra. Ela não estava decomposta como ela está agora. Essa decomposição ocorreu depois. Isto é um dos indícios que a gente tem da antiguidade das pinturas rupestres. Elas são antigas, anteriores a esse processo de decomposição da rocha. Por que esse índio pintava as paredes? Qual era o objetivo desses desenhos? Bom, aí nós entramos no campo das hipóteses, né? Uma primeira possibilidade é que o índio desenhava para que isso trouxesse, por exemplo, sorte na caça, né? Então ele desenhava aquilo que ele gostaria de caçar, aquilo que ele sabia que existia na região e que ele poderia caçar. Uma outra hipótese é que era uma maneira dele demarcar território, mostrar para os demais indígenas, para outros índios que percorriam a região, qual era o território de caça daquele grupo que tinha aquela característica de pintura, de cultura, né? de cultura rupestre, de tradição rupestre. Uma outra hipótese é que ele estivesse se comunicando, registrando, por exemplo, qual era o animal que era encontrado na região e qual era a técnica de caça desse animal. Hipóteses, questões que ainda precisam ser respondidas depois dos comerciais, debaixo da terra e em cima das rochas.
Escaladores ajudam nas pesquisas dos arqueólogos. Pinturas deixadas nas grutas dos Campos Gerais é uma tarefa muito difícil. Mas estes traços, já apagados pelo tempo, dizem muito aos pesquisadores sobre os hábitos dos nossos índios pré-históricos. Como esse homem primitivo fazia essas pinturas? O professor Mário conta que o caçador trazia pedras de outros pontos do estado, como a Serra do Mar, por exemplo. É como se o antigo índio carregasse na sua bagagem uma espécie de caneta. Se sabe qual é a composição do pigmento vermelho, por exemplo, né, hematita, óxido de ferro. É um material que quando a gente encontra, se a gente riscar no chão, ele faz um traço vermelho. A cada gravura que vemos surge um monte de perguntas, a maioria ainda sem respostas. Há muita coisa para ser descoberta. Por falta de arqueólogos, nenhuma escavação significativa foi feita perto dos abrigos. Pouca gente se dedica a esse tipo de pesquisa. O pesquisador Igor Schmiz, do Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná, é uma exceção. Há décadas ele tenta entender quem era o homem pré-histórico que desenhava nas cavernas dos Campos Gerais. No começo dos anos 70, fez uma grande descoberta para a arqueologia paranaense. Numa gruta na região de Vila Velha, encontrou pinturas feitas há 7.000 anos atrás. E escavando o local, os utensílios que teriam sido usados para fazer as gravuras. A descoberta permitiu pela primeira vez identificar os autores dos desenhos. Nós somos muito felizes em encontrar um solo intacto, contendo apenas uma camada de ocupação. Na arqueologia, os formadores dessa camada são conhecidos como pertencentes à tradição umbu, que já estava no Paraná há mais de 10.000 anos. Este trabalho, um dos mais importantes sobre as pinturas rupestres do estado, não foi o primeiro. Quem começou a estudar os desenhos foi um casal francês, Joseph Amperer e Annette Lamin, em 1956. Estas fotografias, tiradas pelo artista plástico e escritor João Ney de Almeida Barbosa, mostram as ilustrações encontradas pelos franceses em abrigos nas regiões de Piraí do Sul, Castro e Sengés. Os sítios arqueológicos, eles costumam conservar evidências daquelas peças que eram utilizadas no cotidiano, para caçar, para retalhar a caça, para produzir outros objetos e assim por diante. Perde-se no tempo outras evidências, como material orgânico, de ossos daqueles animais que eram caçados. E nós temos nessa representação a fauna da época. De volta às grutas, encontramos um grupo que tem sido fundamental para o trabalho dos estudiosos, os escaladores. A Lília faz parte de um grupo que busca artefatos, imagens nas rochas. Como é que é esse trabalho de vocês? Bom, a gente tenta a recuperação de trilhas, né? Ajuda nisso. Quando a gente encontra uma pintura rupestre, algo interessante aí para a comunidade científica, a gente tenta conversar, que nem com o professor Mário Sérgio, e avisar, né, para ver qual o interesse, para ter mais estudos sobre isso. Lília, qual é a primeira providência que o escalador toma no momento que encontra um desses sinais pré-históricos nas rochas? Bom, ele não abre uma rota de via, né, de escalada aí para preservar a pintura rupestre. Fábio é o mais experiente do grupo e já achou vários desenhos. Conta pra gente qual é a sensação de descobrir uma coisa assim. Nossa, você não dá pra descrever, né? Você sabe que você chegou num lugar que nunca ninguém viu, nunca ninguém chegou. Primeira vez que alguém tá vendo aquilo ali, poder passar essa informação, ter certeza que aquela informação é de 1 milhão de anos atrás de você que descobriu, é muito gratificante. Depois dos comerciais, nós vamos ver que não são apenas os vândalos que estão destruindo as pinturas rupestres dos Campos Gerais. Vandalismo que acelera a destruição das pinturas feitas pelos nossos antepassados nas cavernas dos Campos Gerais, outros fatores têm ajudado a apagar este rico patrimônio. Uma ação que é da própria natureza. Em toda a região dos Campos Gerais existem dezenas de sítios arqueológicos ainda inexplorados. Vamos procurar alguns deles e mudamos a rota. Saímos de Ponta Grossa e estamos agora na PR-090, entre Piraí do Sul e Ventania. Agora é o professor Gilson Burigo Guimarães que nos acompanha. Paramos ao lado da estrada para observar a paisagem.
Os olhos atentos do cientista enxergam detalhes que passam despercebidos para a maioria das pessoas. Nós temos ali a cidade de Piraí do Sul, onde nós temos algumas elevações que são restos de antigos vulcões de mais de 500 milhões de anos. Alguns metros à frente, pegamos uma estrada de terra. Seguimos por ela, abrindo porteiras, até encontrar mais uma casa do primeiro homem paranaense. Aqui são as formas geométricas que se destacam, além desse desenho, que lembra muito a forma de um gato, bem grande. Boa parte dos desenhos está preservado. Dá até para imaginar os dedos do índio marcando a pedra. Essas pinturas estão ameaçadas, e acredite, não é pela mão do homem moderno, mas por um outro ser minúsculo, que provoca um estrago bem grande. São os cupins. Veja que o trabalho deles de produzindo seus condutos levam à desagregação da rocha. Vocês estão aqui uma série de galerias, de pequenos canais sobre a rocha, e isso vai fragilizando esse arenito e ele naturalmente vai se decompondo, vai se desagregando. Todos os locais que serviam de moradia têm uma particularidade. Estão voltados sempre para o norte. Assim, o índio ficava protegido dos ventos do sul, que são mais frios. Bom, já passa do meio-dia e o calor está acima dos 30 graus. Mas aqui onde eu estou é bem fresquinho, arejado. O índio pré-histórico do Paraná sabia muito bem escolher os locais de parada, sempre com muita água por perto. Mais que um abrigo, essas pedras serviam para ele também como um mirante, onde ele observava toda a paisagem e principalmente os animais que ele caçava. O professor Gilson nos conta que existem outros abrigos por aqui. Para encontrá-los, pedimos a ajuda de um morador das redondezas. Ele costuma guiar os turistas por esses campos. A caminhada é longa, mas nem o calor faz a gente desanimar diante de tanta beleza. Passamos por um bosque de jabuticabeiras. Meia hora depois, chegamos a um abrigo. Emerson ainda lembra o dia em que viu pela primeira vez essas pinturas. Eu estava procurando há muito tempo e não encontrava. O dia que eu encontrei, acho que lá do asfalto eu escutava o meu coração batendo aqui. É emocionante, porque pelo que nos contam os arqueólogos, nos mesmos períodos que os egípcios faziam as pirâmides, já havia paranaenses morando nesse solo. Ele nos convida para ver outro acampamento mais adiante. Quem quer se aventurar nessa viagem no tempo tem que ter muita disposição para caminhar. Uma das pinturas mais impressionantes que encontramos aqui está bem debaixo dessa pedra. A princípio é só uma mancha, não dá para ver nada direito. Mas se nós tirarmos a luz, a surpresa, mais um animal que foi registrado pelo homem pré-histórico do Paraná. Aqui as pedras guardam tipos diferentes de figuras. O que elas significam? Ninguém sabe, mas dá para tentar descrevê-las. Neste sítio a gente vê aqui no teto uma figura que tem a semelhança de um sol, que é um círculo com vários raios. Professor, é possível interpretar esses desenhos com essas formas de peixe, de sol, é assim mesmo? Então, muitos dos pesquisadores, eles têm uma certa reserva de dar uma interpretação para essas figuras, né? Mas eu sou um que defende que a pessoa, ao descrever a pintura, utilize os critérios que ela conhece. Então, ele está enxergando aqui um desenho que parece um peixe, que parece um sol, né? Não significa que quem fez esses desenhos tinha essa intenção. Bom, se sobram teorias científicas para todas essas pinturas, o Emerson criou uma também sobre essa aqui em especial. Conta pra gente, Emerson. Normalmente, quando a gente encontra nos sítios arqueológicos uma sequência de marquinhas, supõe-se que sejam contagem de alguma coisa. Lua, número de animais abatidos ou coisa assim. Agora, possivelmente neste local, os índios jogavam truco aqui nesta pedra e aqui é onde eles marcavam os tempos. É apenas uma brincadeira, mas que faz a gente refletir sobre quantas coisas o Paraná ainda tem para revelar ao mundo. O que precisamos é de mais pessoas como o Emerson, os professores Mário, Gilson e Igor, apaixonadas pela nossa história. Mistérios que a pesquisa ainda tenta desvendar. O nosso programa chegou ao fim.
A gente se encontra novamente no sábado que vem. Um bom fim de semana a todos e até lá!